Olá, turma, boa tarde. Bem, na nossa aula de hoje de História, a gente vai continuar ainda a respeito dos povos indígenas da América, mas hoje a gente vai falar então a respeito dos Incas. Está presente ainda no capítulo 7, onde na aula anterior a gente falou a respeito dos astecas e dos maias. Contudo, hoje a gente vai compreender um pouco a respeito da civilização, da sociedade inca. Aprender a respeito da religião, como a sociedade era dividida e como era baseada a economia dessa sociedade. Porém, como toda aula, a gente vai iniciar com a correção da nossa atividade da aula anterior. Então, na primeira questão, na letra A, queria saber como estava organizada a sociedade maia. A sociedade maia, ela tinha um chefe supremo, tinha os nobres, que eram os sacerdotes, chefes militares, e os administradores do império, que eram aqueles que viviam nas zonas urbanas, nos centros urbanos, nas cidades. Enquanto os camponeses, trabalhadores urbanos e artesãos, eles eram aqueles menos privilegiados e ainda tinham que pagar altíssimos impostos. Ou seja, os chefes, os nobres, eles eram aqueles mais privilegiados, estavam no topo da pirâmide, enquanto os menos privilegiados tinham que pagar impostos. E a letra B queria saber no que se baseava a economia. Vocês se lembram que no começo das nossas aulas a respeito dos primeiros habitantes aqui da Terra, a agricultura foi, digamos que, desenvolvida, acredita-se, pelas mulheres? Pois bem, essa civilização presente na América, ela teve como base da sua economia a agricultura. Plantava milho, feijão, algodão e cacau. E sobre a questão 2, você teria agora que falar a respeito da civilização asteca, falar como ela era dividida. A gente terá então a nobreza, composta pelos sacerdotes e chefes militares, e o povo menos privilegiado, que era camponeses, artesãos e trabalhadores. E seguida disso, teria uma pergunta: ela era semelhante à sociedade maia? E sim, ela era semelhante. E na terceira questão, era a respeito dos aspectos religiosos. Maia e astecas, a sua religião era sempre ligada à natureza. Os maias, os deuses, eram ligados à natureza. E astecas, a sua religião também ligada a forças da natureza. Finalizando então a nossa correção, vocês se lembram que a nossa aula ela se encerrou com o Tobias, perguntando ao seu colega, que antes ele falou a respeito então da civilização asteca e dos maias. Ele se questionou: e a civilização inca, quem são eles? Veremos então agora a continuação. Os Incas foram povos que viveram na América do Sul e se espalharam ao longo da Cordilheira dos Andes no território atual de Peru, Colômbia e Bolívia, além de partes do Equador, Chile e Argentina. O imenso Império Inca era governado pelo imperador, conhecido como Sapa Inca. Sua sociedade era dividida por uma pirâmide social, onde em primeiro lugar estava o imperador, depois vinha o sumo sacerdote e o chefe de estado-maior do exército, depois os sacerdotes dos templos, os oficiais comandantes das províncias e os generais, depois os arquitetos e os administradores, e na base os artesãos, pescadores e camponeses. Os incas cultivavam milho, feijão e batatas, e os camponeses fabricavam suas próprias roupas, utensílios domésticos e instrumentos de trabalho. A base da economia estava no Ailu, que era uma espécie de comunidade agrária. Eles domesticavam as lhamas e a utilizaram como meio de transporte, além de retirar lã, carne e leite desse animal. Também domesticaram vicunhas e alpacas. O Estado cuidava apenas das atividades comerciais, voltadas normalmente para a aquisição de produtos de luxo que vinham de terras distantes. Os Incas eram politeístas, e seu principal deus era o Sol. Além dele, os Incas cultuavam divindades relacionadas à natureza, como a lua, o trovão, as estrelas e até mesmo seus antepassados. Em suas cerimônias religiosas, realizavam sacrifícios de humanos e de animais, como a lhama e o porco da Índia. Na arquitetura, os Incas criaram edifícios, casas,
palácios, templos e fortalezas, sendo uma das mais conhecidas a cidade de Machu Picchu. Eles não desenvolveram um sistema de escrita, mas criaram um interessante sistema de contagem conhecido como quipu, que era cordões nos quais cada nó significava um número. Esses 3 povos criaram sociedades muito interessantes, mas o que aconteceu com eles? Estes povos acabaram desaparecendo com a invasão dos europeus na América, principalmente a dos espanhóis. Entendi, mano. Apesar de tudo, esses povos criaram bastante coisas e fizeram sua história na humanidade.